Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos conhecer um pouquinho mais sobre um gênero textual muito conhecido de vocês, que é a reportagem. Com certeza vocês já são familiarizados com a reportagem, já leram, já assistiram, e nós vamos agora discutir um pouquinho a estrutura de um texto para ser considerado reportagem. Então vamos fazer a leitura aqui de uma reportagem que foi selecionada para estimular a atenção de vocês a prestar atenção nesse assunto que é bacana. Então, observem aqui o título, que é a manchete da reportagem. Quando a humanidade pisará em Marte? Segundo Ivair Gontijo, engenheiro brasileiro da NASA, esse dia vai chegar, mas demora. Enquanto isso, Jeep Robô, que ele ajudou a projetar, leva nossos olhos e ouvidos ao planeta vermelho. Por João Paulo Vicente, publicado em 31 de março de 2021, às 12 horas. Então, observem ali o título, que é a manchete, né? As letras estão diferentes, elas estão em negrito e também em tamanho maior do que as letras que estão ali no que nós denominamos linha fina. Então, o que vem a ser a linha fina? A linha fina, ela é como se fosse ali, ocupasse o local do subtítulo, né? Então, ela tem ali algumas informações que complementam a manchete. E aqui também temos aqui a referência, o autor que fez a reportagem, a data e a hora. E foi publicado aí no National Geographic Brasil, né? Então, caso vocês tenham interesse em ler essa reportagem na íntegra, fica a dica, vale a pena, o assunto é muito interessante. Então, continuando a leitura, um dia, mas isso está tão longe de acontecer que é impossível precisar uma data. Essa é a avaliação de Ivair Gontijo, engenheiro da NASA. Ivair trabalha no laboratório de propulsão a jato, na Califórnia, e faz parte da equipe que construiu o Perseverance, o Jeep Robô da Agência Espacial Norte-Americana que pousou no planeta vermelho em fevereiro. O Perseverance está coletando e armazenando em tubos de metal uma série de amostras geológicas de Marte. Nos próximos anos, o plano é enviar uma segunda missão para transportá-las até a órbita marciana e, em seguida, uma terceira para resgatar os tubos e trazê-los de volta à Terra. Com isso, vamos completar o processo inteiro, ir e voltar de Marte, diz Ivair. É claro que com humanos é muito mais complexo. Envolve desafios de engenharia gigantescos, mas resolvíveis. É impossível imaginar soluções, afirma. E é possível imaginar soluções porque é isto que temos feito nos últimos séculos, argumenta o cientista. Nós somos uma espécie de seres inteligentes e curiosos. Aristóteles já dizia que sempre queremos saber o que há depois da próxima montanha, diz Ivair. Agora, quando essa montanha é Marte, a descoberta é demorada. Percebam que utilizamos ali os colchetes e as reticências para indicar que um fragmento foi omitido, certo? Então, a reportagem tem por assunto a viagem espacial e a temática a viagem a Marte. Essa apresenta como um desafio de engenharia gigantesco, mas resolvível, né? O assunto geral, né, ele traz ali uma visão mais ampla sobre viagem espacial e o tema é mais específico, certo? Então, a sequência textual, a gente tem os elementos de coesão, né, o encadeamento ou articulação de frases, né, eles se constituem para a compreensão do texto e diz respeito à coerência e coesão. Então, por coerência, a gente diz que é o que dá unidade ao texto, confere a ele harmonia, ou seja, um sentido adequado e compreensível. E por coesão, a gente tem que é o elo entre os elementos de um texto, certo? Então, observem o fragmento. Quando a humanidade pisará em Marte, um dia, mas isso está tão longe de acontecer que é impossível precisar uma data. Essa é a avaliação de Ivair. Então, percebemos que isso e essa são pronomes. Ambas retomam uma ideia já citada. Isso, o título, e essa, o período anterior, certo? Então, coesão também a gente pode ter ali pronomes que fazem a função de conectores, né, elementos relacionais, ligam as partes do texto. São como pecinhas aí de um elaborado quebra-cabeças. Quando encaixadas adequadamente, resultam em um texto coeso e bem estruturado.
Então, todo o material produzido e utilizado no projeto Aula Paraná é de uso exclusivo dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino, para a finalidade específica de uso em aula online, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins. Então, nesse vídeo nós falamos sobre reportagem, agradeço imensamente a participação de vocês e até breve.